Edgar, a gente não conseguia te ouvir na primeira chamada. Diga um alô para a nossa audiência, Edgar, seja bem-vindo. Problemas com o microfone do Edgar. Edgar, você nos ouve? Dá um sinal. Alô? Tô? Agora foi. Oi? É? Agora te ouço. Bom, que bom. Eu estava ouvindo vocês muito bem. Gente, uma alegria estar aqui novamente, viu? Espero que todos estejam bem. Estamos, graças a Deus. Éden tem sempre a provocação para você aqui, pois não, Éden? Vamos conversar com o Edgar sobre 7 pecados sociais definidos por Gandhi, Mahatma Gandhi. Temos 7 minutos? Não é um por minuto, não, porque um só já leva bastante tempo. O de hoje, política sem princípios, meu caro Edgar Miguel. Fazer política sem ter princípios. Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí, nossos ouvintes também. O Gandhi ele é um paradoxo, né? Ele é único na história. Ele é um místico que é político, foi político, né? E ele definiu esses 7 pecados capitais, Éden, como sendo o que destrói o ser humano, né? Então, um dos pecados que destrói o ser humano, o primeiro que ele coloca, é a política feita sem princípios. E eu acho que rapidamente, aí nos 7 minutos que a gente tem, a gente definir rapidamente o que é política e o que é princípio, né? Então, a gente sabe que, bem, as definições de política são quase infinitas, mas a gente pode... Eu vou me centralizar no fato dele ser uma atividade humana, né, ligada ao poder, né? Então, sempre alguém com responsabilidade sobre um grupo de pessoas e, portanto, tendo poder para isso. E veja, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um relacionamento entre seres humanos, né? Eu gostaria de trazer para a política essa dimensão. O político, ele se relaciona através do poder com outras pessoas. E aí o Gandhi traz a questão do princípio, né? Que é o princípio, né? Aquele que serve de base, é o fundamento, é a essência, a norma. Inclusive, os princípios são capazes de colocar limites à atuação. Então, quando o Gandhi coloca que uma das coisas que destrói o ser humano é haver um relacionamento sem princípios, uma política, o uso do poder sem princípios, veja, eu concordo inteiramente com ele, porque a gente vê exatamente isso acontecendo na maioria das vezes quando se faz política, onde os princípios são o interesse próprio. Você concorda? Edgar, uma dúvida. Quando a gente tem, no Brasil, Sarneys, Barbalhos e Calheiros, sim. Qual o princípio dessa família? Será que o filho não cresce já regido sob um princípio de que pode pegar que é nosso, filho? Não tenha dúvida, até porque a educação se dá muito, né? A transmissão de conhecimento, a educação se dá muito pelo exemplo, né? Sim. E qual é o exemplo dessas pessoas que você citou? Concorda? Exatamente. Imagina assim, o filho do Renan, hoje é governador, se não me engano, lá nas Alagoas, né? Ele viu o pai dele, sim. Ele cresceu vendo o pai dele, né? Provavelmente sim. Em salas fechadas, né? Em malas que chegam dali sim. Ou de cá, seja de roupa ou de não, enfim, sim. Né? Só para ser elegante aqui. Mas o princípio desse cidadão é esse que a gente conhece, né? Ele sim, tem princípio, sim. Mas é um princípio errado. Percebe, né? Os princípios nas pequenas coisas, né? Principalmente na mesa do almoço ou de jantar, né? Onde a gente faz alguns comentários, normalmente priorizando exclusivamente o bem próprio em detrimento, causando mal do outro, né? E isso é um exemplo muito poderoso, infelizmente. E políticos que não se tornam referência para outros podem quebrar esse princípio, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, hoje, qual político pode ser uma referência para os meus filhos? Eu consigo discernir, né, quem é quem, às vezes a gente até toma susto. Imagine os menores, olhar para quem? Nós tivemos referências, talvez, enquanto garotos que fomos, nós tivemos ali sim. Algumas referências, hoje talvez não mais. Aquela história de olhar para cima para alguém, tê-lo como uma referência num pedestal, isso acabou, né, Edgar? Infelizmente. Sim. Talvez, e não falando da lisura ou da integridade, da honestidade, mas, por exemplo, Tancredo se foi, Ulisses se foi, tantos outros se foram, né? E aí a gente acaba sem ter para onde olhar de fato, não colocando aqui a questão do princípio, mas pelo menos o que era passado para nós é de que ali havia algo diferente. E hoje, Edgar?
Hoje, hoje há um esgarçamento aí, né, de todos os tecidos, né, da política, né? A gente vê a pior política em ação, né? E a gente precisa verificar as consequências disso para cada um de nós. E porque a gente não pode esquecer que nós temos condições de alterar isso, né? É óbvio que a gente não pode se colocar numa posição passiva e determinística de que estamos na mão de alguém sem nenhum tipo de condição de alteração ao longo disso, né? Então, não vamos simplesmente olhar para o outro e criticá-lo e condená-lo sem perceber a nossa cota-parte dessa responsabilidade, né? O Aristóteles ele foi mais amplo quando ele definiu que o homem é um animal político. Ou seja, quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou tendo um comportamento político. Cada vez que vocês falam aí no microfone, o comportamento também é político, né? E, evidentemente, a responsabilidade é inteiramente de quem faz. Peraí. Seguindo nessa esteira, Oi? então, Edgar. Oi, Edgar, me ouve? Oi, estou ouvindo? Seguindo nessa esteira, então, não devemos deixar que esta política sem princípios seja pretexto para que nós não participemos mais ativamente da vida política ou da política nacional, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Se eu não gosto da política sem princípios, qual é a minha política, então? Qual que é o meu comportamento político? Lembrando que comportamento político não é fazer parte de um processo político partidário, né? Qual é a minha atuação dentro da minha casa, com as pessoas que eu posso influenciar, qual é o meu comportamento político, quais são os princípios que eu uso no meu comportamento político em qualquer tipo de relacionamento que eu tenho, né? E é óbvio que a gente precisa também falar da questão político-partidária, que ela não é essencialmente suja, como se pensa, nem essencialmente corrupta. Ela está corrupta e suja ao longo de muito tempo. E cabe a nós, quem se interessar por princípios mais elevados e de maior valor, mudar isso ou não, ou tentar fazer alguma coisa para mudar isso ou não. Então nós não podemos nos eximir, não pode haver omissão. Se começa em casa, que o relacionamento com as pessoas próximas ou no seu ambiente de trabalho também já seja determinada por uma ética ou por um princípio que politicamente faz uma pessoa engajada sem ferir nenhum deles, né, Edgar? Exatamente. A gente não pode esquecer a importância da família, que você tão bem colocou. Ali nós criamos os futuros cidadãos. As futuras pessoas estão sendo tratadas ali, estão sendo criadas ali, cultivadas ali. É nossa responsabilidade quando a gente participa da família. E eu não estou falando só dos pais, não, viu? Os irmãos mais velhos sobre os mais novos, os tios, os padrinhos, todo mundo. Todo mundo está dando a sua cota-parte de influência e de direcionamento, existindo, Pitoli e Éden, agindo. Olha só o tamanho da nossa influência política. Sim. E servindo de exemplo, de fato, para uma construção de algo diferente para a gente. Entretanto, é muito difícil, né, Edgar? Você imaginar, por exemplo, veja, não estou dizendo que é pouco, mas vai justificar no final a minha fala agora. Um prefeito que ganha 18 mil reais não pode ter, ao final do seu mandato, uma fortuna acumulada de 2 milhões de reais. Ou em bens, né, que ele vai comprando aqui, hora colar, tal, e fazendo o seu caixa de uma forma onde estes que estão aí agora, de uma geração que repudia isso, repele isso, não se dispõe a entrar, porque ele sabe que muito provavelmente ele vai se sujar. Então a gente tem que realmente criar uma situação para que a limpeza aconteça, provavelmente não seja nessa geração imediata, né? Mas que algo venha acontecer de fato para a gente justificar que os princípios sejam os melhores, né, Edgar? A gente tem que ver, Pitoli, até onde a sociedade suporta, né? Porque assim, os políticos sem princípios, eles morrem de medo do povo. E eu não estou falando aqui de revolução, de levante, de nada disso. Porque, assim, para os políticos atuais, uma mera manifestação em frente de um prédio já os faz tremer. Mas, infelizmente, nem reclamar organizadamente a gente ainda está sendo capaz, né? Então, assim, nós estamos nos omitindo. Eu não consigo ver outra forma de concluir. Você concorda? Concordo com você. E te agradeço mais uma vez por estar conosco, Edgar.
Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, muita luz para todos vocês e os ouvintes também. Obrigado, querido. Edgar Miguel conosco, Bruna Novelli ainda por aqui no estúdio. Bruninha, tem amanhã então aqui no nosso querido Ligado na Cidade, ao longo da programação, te ouvindo nos boletins. Até mais, Pitoli, um abraço a todos. Obrigado, Bruna. Éden Duarte, até amanhã. Forte abraço e até amanhã. Valeu, Alex Silva. Grande abraço, Pitoli, e até amanhã a partir das 8 no Jornal da Manhã. 1 para as 4, trabalhei com o Alex Franco, Pinguim, Bruna Novelli volta ao longo da programação e graças a você nós estamos aqui, chegando mais uma edição do Jovem Pan agora. Eu volto amanhã, às 8 da manhã. Até lá. Ligado na Cidade. Na Feltrin Decorações, você encontra preço justo e produtos de qualidade. Cortinas prontas e sob medida, persianas, painéis, papel de parede e tudo de cama, mesa e banho. Feltrin Decorações, Rua Virgílio Malta 429. Telefone 3232-1538. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Campanha de verão Hispânia Atacadista. Ofertas quentíssimas para economizar e lucrar. Confira estas ofertas. Café Três Corações, 500 gramas, levando no atacado, R$ 8,58. Suco Natural One, laranja, 2 litros, levando no atacado, R$ 9,90. Linguiça toscana sadia, somente pacote o quilo, R$ 15,50. Hispânia Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Rádio Jovem Pan News, Bauru. 97.5. 97.5. A rede da informação. Na Tem Tudo você encontra todas as peças para o seu fogão. A chama está amarela, sujando a sua panela? Não se preocupe. Venha para a Tem Tudo, procure o Gil e ele vai te ajudar. Na Tem Tudo também tem peças para a sua panela de pressão. Tem borracha, selo, peso, pino, tudo o que você precisa para deixar a sua panela nova de novo. Na Tem Tudo tem. Vem pra cá, até a repimboca da parafuseta tem. Telefone 998018383.